Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar fundo em uma das passagens mais dramáticas e instrutivas do Antigo Testamento. Falaremos sobre a história de Datã, um homem cuja rebelião contra Moisés e Arão nos ensina lições poderosas sobre liderança, obediência e as consequências da soberba. Quem foi Datã? Por que ele se levantou contra a liderança escolhida por Deus? E o que podemos aprender com seu destino trágico? Prepare-se, pois vamos explorar cada detalhe dessa narrativa fascinante. Para entender a história de Datã, precisamos voltar ao livro de Números, no capítulo 16. Os israelitas estavam no deserto, a caminho da terra prometida, após serem libertados da escravidão no Egito. A jornada era longa, cheia de desafios, e a paciência do povo estava se esgotando. Nesse cenário de tensão, surgiram líderes descontentes. Datã, junto com seu irmão Abirão e um homem chamado Om, todos da tribo de Ruben, uniram-se a Corá, um levita influente. Eles não estavam sozinhos, conseguiram reunir 250 líderes respeitados de Israel, homens de renome na congregação. A acusação deles contra Moisés e Arão foi direta e ousada. Eles disseram: basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Em outras palavras, eles estavam questionando a autoridade de Moisés e Arão. Eles acreditavam que a liderança deveria ser mais democrática, que todos eram igualmente santos e, portanto, Moisés não tinha o direito de ser o único intermediário entre Deus e o povo. Era um desafio direto à estrutura de liderança que o próprio Deus havia estabelecido. O que motivou Datã e seus companheiros? A Bíblia nos dá algumas pistas. Datã e Abirão eram descendentes de Ruben, o filho mais velho de Jacó. Por direito de primogenitura, a tribo de Ruben poderia sentir que a liderança de Israel lhes pertencia. No entanto, Deus escolheu Moisés e Arão, da tribo de Levi, para guiar seu povo. Essa escolha divina pode ter gerado um profundo ressentimento e inveja. Eles viam a liderança de Moisés não como uma unção de Deus, mas como uma tomada de poder. Eles acusaram Moisés de se engrandecer e de ter falhado em sua promessa de levar o povo a uma terra que manava leite e mel. Quando Moisés ouviu essas acusações, sua reação foi de humildade e tristeza. Ele prostrou-se com o rosto em terra e depois propôs um teste para provar quem Deus realmente havia escolhido. Ele convocou Corá e seus seguidores para comparecerem no dia seguinte diante do Senhor, cada um com seu incensário. Datã e Abirão, no entanto, recusaram-se a ir. Eles enviaram uma mensagem desafiadora a Moisés: não subiremos, não basta que nos tenhas tirado de uma terra que mana leite e mel para nos matares no deserto, e ainda queres governar sobre nós? Essa resposta revela a profundidade de sua amargura. Eles chegaram a descrever a escravidão no Egito como uma terra que mana leite e mel, distorcendo completamente a realidade para justificar sua rebelião. Eles se recusaram a se submeter ao teste, mostrando seu completo desprezo pela autoridade de Moisés e, consequentemente, pela autoridade de Deus que o havia instituído. Eles se isolaram em suas tendas, em um ato final de desafio. O clímax da história é um dos momentos mais impressionantes e terríveis da Bíblia. Moisés, guiado por Deus, foi até as tendas de Datã e Abirão. Ele advertiu todo o povo de Israel: afastem-se das tendas desses homens ímpios. Não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. O povo obedeceu e se afastou. Datã e Abirão saíram e ficaram à entrada de suas tendas, com suas esposas, filhos e crianças pequenas, numa postura de orgulhoso desafio.
Então, Moisés declarou que Deus realizaria um ato sem precedentes para provar que ele era, de fato, o líder escolhido. E no momento em que Moisés terminou de falar, algo extraordinário aconteceu. A terra debaixo dos pés de Datã e Abirão se abriu. A Bíblia diz que a terra abriu sua boca e os engoliu, junto com suas famílias e todos os seus bens. Eles desceram vivos à sepultura e a terra se fechou sobre eles. Desapareceram do meio da assembleia. Foi um juízo divino, instantâneo e definitivo, uma demonstração clara do desagrado de Deus com a rebelião e a soberba. Então, quais são as grandes lições que podemos tirar da história de Datã? A primeira e mais óbvia é sobre o perigo da rebelião contra a autoridade estabelecida por Deus. Datã não se rebelou apenas contra um homem, Moisés. Ele se rebelou contra o plano de Deus. A Bíblia nos ensina a respeitar e orar por nossos líderes, sejam eles espirituais ou seculares, pois toda autoridade vem de Deus. Isso não significa concordar cegamente com tudo, mas sim manter uma atitude de respeito e submissão, confiando na soberania de Deus. A segunda lição é sobre os perigos da inveja e da ambição egoísta. O desejo de Datã por poder e reconhecimento o cegou para a verdade. Ele cobiçou a posição de Moisés e permitiu que a amargura crescesse em seu coração. A inveja é um veneno que distorce nossa percepção e nos leva a tomar decisões destrutivas. Devemos aprender a nos contentar com o lugar e o chamado que Deus nos deu, celebrando os dons e as posições dos outros em vez de invejá-los. A terceira lição fundamental é sobre a santidade de Deus e as consequências do pecado. A punição de Datã foi severa, mas serviu como um poderoso lembrete para todo o Israel de que Deus é santo e não tolera a rebelião. O pecado, especialmente o pecado do orgulho e da insubordinação, tem consequências sérias. A história nos chama ao arrependimento e à humildade, reconhecendo que dependemos inteiramente da graça e da misericórdia de Deus. A terra que se abre é uma imagem poderosa do juízo divino. Por fim, a história de Datã nos ensina sobre a importância da unidade no corpo de Cristo. A rebelião de Datã e Corá causou uma divisão terrível no acampamento de Israel. A desunião enfraquece o povo de Deus e abre portas para a destruição. Somos chamados a buscar a paz, a promover a unidade e a resolver nossos conflitos com humildade e amor, em vez de fomentar a discórdia e a divisão. O apelo de Moisés para que o povo se afastasse dos rebeldes mostra como a separação do mal é crucial para a preservação da comunidade. A história de Datã não é apenas um relato antigo, é um espelho para nossas próprias vidas. Quantas vezes permitimos que a inveja, a ambição ou o orgulho nos levem a questionar a vontade de Deus? Quantas vezes murmuramos contra as circunstâncias ou contra as lideranças que Deus colocou em nosso caminho? Que possamos aprender com o erro fatal de Datã e escolher o caminho da humildade, da obediência e da confiança no Deus soberano que guia nossa história. Obrigado por assistir e por nos acompanhar nesta jornada de aprendizado bíblico. Esperamos que esta reflexão tenha sido edificante para você. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e familiares e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder nossos próximos estudos. Deixe seu comentário abaixo sobre o que mais te impactou nesta história. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima.